Boa noite, paz seja convosco. Bom estarmos na casa de Deus. Bom estar de volta aqui com vocês. Deus tem sido bom, maravilhoso, gracioso. Ele tem sido Deus fiel e nós podemos confiar nele em todo o tempo. Antes de nós mergulharmos na palavra, eu queria orar junto com você. Vamos orar por nossas famílias, pela nossa casa, pelo nosso local de trabalho. Eu queria que você abraçasse você mesmo agora, aperte seu coração aí. Vamos orar, pedir que a graça de Deus, a proteção do Senhor, a presença dEle esteja lá dentro da nossa casa agora, abençoando a nossa família, no nosso local de trabalho, que Ele abençoe toda a obra das nossas mãos, que Ele abençoe as nossas vidas, nosso trabalho, os nossos negócios, que a mão do Eterno esteja sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, nessa noite de domingo. Deus, nós sabemos que o Senhor nos ouve quando clamamos, nós sabemos que os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, que o Senhor está voltado para nós nesse momento. Tua palavra diz que os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Abençoa, Senhor, nossas casas, nosso trabalho, todas as áreas de nossas vidas, que os anjos do Senhor estejam nos cercando, nos amparando, nos sustentando, e que o Senhor renove a Tua palavra sobre a nossa vida hoje. Nos encoraje, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê palavra de revelação, que o Espírito do Senhor possa falar conosco de uma forma especial. Te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos, e todos digam amém. Profetiza para a pessoa que está aí perto de você, diga assim: Deus vai falar com você hoje à noite, Deus vai tocar na sua vida, Ele cuida de você em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. O tema que nós vamos falar hoje à noite é: supere as crises da sua vida. E eu vou ser sincero com vocês, eu não imaginei, nunca passou pela minha cabeça que talvez eu passasse uma das maiores crises da minha vida, como foram esses últimos 60 dias. Eu realmente achei que talvez dificilmente eu voltaria para esse púlpito, nesse tempo de disfunção química do organismo, de disfunção hormonal, dessa bagunça que o Covid provocou em mim. Eu achei que talvez eu estivesse no fim. Em algum momento, nos últimos dias, antes de Deus dar respostas que eu estava precisando, eu achava que era o meu final. Eu brinquei com a pastora, falei: pode internar, leva lá para o Ceará e larga lá, porque o negócio tem mais volta. E Deus foi bom comigo. Eu louvo a Deus. Eu disse hoje de manhã, eu acredito que muita gente orou por mim, sem saber o que estava acontecendo, mas eu agradeço diretamente 3 pessoas que provocaram praticamente a reação e a mudança em mim. Uma delas foi a pastora Wanda, que provocou outras 2 pessoas. Ela provocou a doutora Ari, para que ela pudesse me ajudar na questão de alimentação, de entender o que é que estava acontecendo comigo. Meu exame de sangue mostrou o que é que estava acontecendo. E, além de tudo, da disfunção química do organismo, triglicérides alto, colesterol alto, quase virando diabetes e tudo bagunçado. A doutora Ari falou assim: pastor, teu corpo está uma bagunça. E aí já imediatamente entramos com dieta, bom que está dando uma afinada, a calça ficou larga, essa calça estava apertada, está larga, glória a Deus, isso é bom, né? Bom perder barriga, né, gente? Oh, coisa boa. E a outra pessoa foi o Fabinho, da Academia Bioplay, que a pastora um dia ligou para ele e falou assim: tira esse homem dentro de casa, pelo amor de Deus, ele está fundido no sofá, virou uma peça só, sofá e Fábio. Eu não tinha coragem de fazer nada. E o Fabinho mandou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo assim: pastor, estou indo aí para a gente fazer o treino de hoje. Eu falei: o quê? Estou indo aí, a gente faz na academia do seu condomínio mesmo, sem problema. Eu falei: não, faz isso não. E eu só fui por educação.
Pensa numa pessoa que não queria ir de jeito nenhum. Academia, gente. Eu fui por educação e Deus usou a vida do Fabinho, então sou muito grato a tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós estamos sujeitos a viver uma crise. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar tempestades. E alguns vivem numa intensidade, outros vivem numa outra intensidade. Nós somos muito únicos, Deus nos criou únicos. Olha você é único, obra-prima da criação de Deus. Ele errou quando te fez? Não. Mas Ele te fez desse jeitão, com tudo que você é. E os processos pelos quais nós passamos na vida são permissão de Deus, é o agir de Deus, é o tratar de Deus na nossa vida. E cada um de nós vive numa intensidade. Agora eu gostaria de olhar junto com você para a Bíblia hoje, para a palavra de Deus, e nós vamos ler o Salmo 39. Eu queria que você, se você quiser acompanhar a leitura, depois eu vou destacar alguns versículos para falar de como nós podemos superar as crises da nossa vida. Mas o Salmo 39 é Davi falando a respeito de como ele estava se sentindo e de como ele gritou a Deus, como ele clamou a Deus por socorro. Davi, um homem que a Bíblia define Davi como o homem segundo o coração de Deus. Era uma pessoa especial. Era alguém com uma missão especial. Era alguém assustadoramente apaixonado por Deus. Pensa num cara apaixonado por Deus, Davi. Mas no meio da sua jornada, ele viveu crises terríveis. O ungido rei de Israel, antes de assumir o trono, ele recebe a perseguição implacável do Saul. Ele tinha tudo para abandonar, ele tinha tudo para jogar fora, mas ele continuou perseverante. Antes de nós lermos o Salmo 39, no Salmo 34, versículo 15, diz assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Deus está neste momento olhando para você. Deus está o tempo todo olhando para você, cuidando de você, porque Ele te ama. Êxodo capítulo 14, versículo 14 diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Deus está com você o tempo todo. O que nós precisamos aprender a fazer é nos acalmarmos quando as crises vêm, quando as adversidades vêm, quando as tempestades vêm. Nós precisamos confiar nele. Tem uma frase aqui que eu queria ler junto com você, ler para você, depois a gente vai ler o Salmo 39. Uma frase que me chamou bastante atenção essa semana: o que está ruim pode melhorar. Posso ouvir um glória a Deus? A situação que está ruim hoje pode ficar boa. O que está ruim pode melhorar. Mas, como é que isso pode melhorar? Conforme a sua atitude. Por quê? Porque dependendo da atitude, o que estiver ruim pode ficar pior ainda. E aqui não, né? Mas dependendo do que nós fizermos, aquilo que já está ruim pode ficar pior. Tem um filósofo brasileiro aí chamado Tiririca. Brincadeira, tá? Só tô fazendo graça. Mas o Tiririca um dia disse assim: o pior que está não fica. Fica. Dependendo do que nós fizermos, fica pior. Eu percebi que no meio desse processo todo que eu estava vivendo, eu estava fazendo algumas coisas que estavam piorando ao invés de melhorar. Então, grave isso. O que está ruim pode melhorar, mas conforme a sua atitude. E o que estiver ruim pode piorar ainda mais por causa da nossa atitude. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz das nossas atitudes. Olha para mim e me responda: Deus tem filho predileto? Sim ou não? Por que algumas pessoas são mais bem-sucedidas que outras?
Por que algumas pessoas dão certo? Por que algumas pessoas estão rindo adoidado aí no meio da crise? Deus tem filho predileto? Não. Mas essas pessoas estão superando crises por causa da atitude. Não sei se você foi criado numa casa com vários irmãos. E normalmente assim, pais, a gente ama filho igual. Tenho 2 filhas, 2 agregados agora, né? E o Pedro, lógico que o Pedro a gente ama mais, é brincadeira. Mas assim, quando eu olho para as minhas filhas, eu amo igual. Não tem diferença. Agora, as atitudes delas me chamam a atenção. Conforme elas interagem, uma se destaca num determinado momento ou num outro determinado momento. Quem entende isso? É reação, não é? Agora, Deus olha para nós e Ele não tem filho predileto. Tanto não tem, que Jesus morreu por todos nós. Ele entregou a vida dele por todos nós. Agora, nós temos que ter atitudes que agradem o coração do Pai, que toquem o coração do Pai. Eu nunca me esqueço de uma ilustração, de uma coisa que aconteceu. Ficou gravado na mente. Pastor Valdir Facione, Dani. A Dani era de Cosmópolis, o pastor Valdir foi pastor em Cosmópolis. Um cara extraordinário. Eu gosto muito dele, está morando nos Estados Unidos agora. Mas eu nunca me esqueço um dia que ele mudou para Recife, né, que ele foi? Recife, Pernambuco. E ele falou que, numa convenção, ele falou assim, que um dia ele foi colocar o filho no berço, e quando ele colocou o menino no berço, o menino abraçou assim, e puxou o pescoço dele. E quando o menino abraçou e puxou, ele falou assim, nossa, ai que delícia, ai coisa boa, quando o filho faz assim com a gente, né? E aí ele falou assim, ai que coisa boa, e antes do menino soltar, ele falou assim, pai me dá o bicho. Ele queria um brinquedinho lá que ele chamava de bicho, e aí antes de soltar o pai, ele falou assim, pai me dá o bicho. Pergunto para você, ele ganhou o bicho ou não ganhou? Lógico que ganhou, porque aquela atitude desmontou o coração do pai. Seu Deus Pai, preste atenção, vê e sente tudo o que você está passando hoje. O teu Pai, o Deus eterno, vê e sente exatamente a sua crise, o seu tempo, e tudo isso jamais vai passar por Ele sem uma resposta de amor por você. A crise vem e Deus vai estar com você, a tempestade vem, Deus vai estar com você, a turbulência vem, Ele está com você, mas em tudo isso, Ele vai manifestar amor por tua vida. Vamos lá, Salmos 39, eu vou ler na versão NVI, vou ler, depois eu faço os comentários de alguns tópicos. Davi, falando com Deus, ele disse, versículo 1, eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti.
Livra-me de todas as minhas transgressões, não faça de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Quem está falando com a gente aqui é uma pessoa que está vivendo um momento de crise, uma pessoa que está vivendo uma turbulência na vida, mas uma pessoa que é extremamente apaixonada por Deus. Alguém que confia que o cuidado de Deus é presente na sua vida. Então vamos lá, vamos meditar nesse texto, nesse salmo, e vamos destacar alguns versículos. Para eu atravessar as crises da minha vida, para você atravessar as crises da sua vida, sem que você piore a situação, mas deixando Deus resolver, nós temos algumas coisas para fazer. Então, atravessar as crises, sem piorar, mas deixando uma intervenção de Deus na nossa vida, o que é que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, vigie para não cair em murmuração. Toma cuidado. No versículo 1, Davi diz, eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. O que é que nós precisamos fazer no momento de crise? Vigiar a boca, vigiar as conversas, vigiar a boca para não cairmos no pecado das palavras. A tendência do homem, a tendência natural é que a gente fale. Dá um negócio, quer falar, quer reclamar, quer murmurar, quer desabafar. Davi reconhece a sua humanidade. E ele diz, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem perto de mim, estiverem na minha presença. Muitos cristãos vacilam demais nessa área, em momentos de crise, abrem a boca diante de pessoas sem Jesus, para reclamar, para julgar, para lamuriar. E aí depois a gente vai falar de Jesus para aquela pessoa e fala assim, olha, Jesus é bom, Ele é maravilhoso. A pessoa olha e fala assim, mas até ontem não parecia isso. Porque toda vez que eu chego perto de você, você só abre a boca para reclamar. Então o cuidado que a gente precisa ter. Eu estou vivendo uma crise, eu vigio as minhas palavras. Foi o que o Davi falou. Porém uma mordaça na minha boca. Fecha a boca. Para quê? Para evitarmos de causarmos maiores problemas. Quando passamos por problemas e dificuldades, a nossa tendência natural é lamentar, reclamar, entrar em descontrole, nós lamuriamos e choramingamos. E o que é que ocorre quando fazemos isso? O que ocorre é que quanto mais reclamamos, menos pensamos na solução daquilo, do problema, da dificuldade, e mais fundo mergulhamos nas dificuldades. Enquanto eu estiver murmurando, reclamando da situação, maior vai ser a dificuldade. Ninguém vence problemas reclamando deles. Já viu alguém vencer um problema porque ficou reclamando? Eu aprendi no coach, na minha formação de coach, que onde eu foco expande. Já percebeu que quanto mais você foca numa coisa, maior aquilo fica? Você foca, maior fica. Você foca, maior fica. Então quando eu falo, eu faço com que a coisa fique pior. Quando eu falo, eu faço com que a coisa fique pior. E Davi está nos alertando para nós ficarmos atentos. A Bíblia nos ensina que quanto mais reclamamos, menos forças nós temos. Provérbios 24:10, esse versículo passou muito na minha cabeça durante esse tempo. Quando eu achava que eu estava fraco,
e que eu não conseguiria sair daquela situação, olha só o que Provérbios 24:10 diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você entrega os pontos no dia da dificuldade, a sua força é zero. E aí, as reclamações vão drenando a nossa energia. Você não sabe para onde está caminhando, você não sabe o que está acontecendo, mas a reclamação está drenando. Está indo embora a sua energia por causa da murmuração, da reclamação. A definição de murmuração é falar para quem não resolve. Ao invés de eu murmurar, eu vou me aproximar de Deus para que Ele tome conta daquela situação. Se você não vigiar a sua boca na hora da crise, só terá que lamentar o que lamentar depois. Vou repetir. Se você não vigiar sua boca na hora da crise, você só terá o que lamentar mais tarde. Se não tem nada bom para falar, quieto. Fecha a boca. Quantos problemas seriam evitados se ficasse quietinho e não falasse? Fecha a boca. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu queria que você tirasse a foto dessa próxima tela. Pode passar? Na Bíblia, eu sempre falo aqui da Bíblia YouVersion. Para mim é um dos melhores aplicativos de Bíblia que existe. Dentro da Bíblia YouVersion, você tem planos de leitura da Bíblia e você tem planos de devocional. E eu quero sugerir que nós todos façamos este código JMR. Pode ser hoje, pode ser a partir de amanhã. São 25 dias. E o aplicativo YouVersion é gratuito. Você entra lá na sua loja da Apple Store ou na Google Play e você baixa o aplicativo YouVersion e baixa o código JMR. O que significa JMR? Viva sem julgar, mentir e reclamar durante 25 dias. Não leva mais que 3 minutos por dia. Você baixa o aplicativo, baixa o plano de devocional código JMR. Eu vou até pedir para a pastora Flaviane amanhã disparar nos grupos de WhatsApp da igreja já o link, ou se ela tiver, ela está me ouvindo, me vendo agora, eu mando para ela mais tarde, ela envia para vocês no WhatsApp, aí é só clicar e resolver a parada. Esse aplicativo e esse plano de devocional tem um texto diário que você não vai levar mais que 2 minutos para ler. É muito curto, muito objetivo, e vai ter um versículo bíblico. Então, vamos junto? Vamos fazer uma caminhada aí de 25 dias no JMR? Sem julgar, sem mentir e sem reclamar. Vai produzir alguma coisa boa na nossa vida. Beleza? Vamos junto? Ufa, susto. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para não dificultar mais a minha vida é vigiar a minha palavra. Segunda coisa, cuide para não interiorizar a sua indignação. Nesse ponto eu cometi um erro que na verdade era um hábito meu, um costume meu. O pastor Gelson puxou minha orelha, puxou forte. Eu nunca quero incomodar ninguém. Então se eu estou com uma crise, se eu estou com um problema, eu não gosto de ficar comentando, eu prefiro ficar na minha, quieto, no meu canto. E isso é um erro. Interiorizar a indignação. Davi disse no versículo 2, enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. E aqui a minha sugestão para você, com base nessa palavra, é procure alguém para te ajudar. Mas não procura qualquer pessoa, porque tem gente também que não tem compromisso com nada. Você não vai aconselhar com seu vizinho, que não professa a mesma fé que você. Ela vai falar assim, vai para a balada. Boa ideia. Quer resolver os seus problemas? Vai para a balada. Não, você não vai procurar qualquer pessoa para te orientar. Eu, no caso, procurei profissionais para me ajudarem. Procure profissionais, procure a sua liderança, procure o seu pastor, sua pastora, procure a sua igreja. E o grande problema, olha só, presta atenção, a depressão vem de sentimentos não colocados para fora na hora certa e com a pessoa certa.
E aí, quando você percebe, você fala assim, eu estou no meio de um problemão. Porque eu não procurei ajuda, não procurei pessoas certas, eu não falei na hora que eu deveria falar. Se você se fechar sobre um problema, não vai resolver o problema. Pelo contrário, pode piorar. Quem está entendendo? Procurar ajuda com pessoas certas. Você vai procurar ajuda de um psicólogo? De preferência alguém cristão. Você vai procurar um médico? Procure boas referências a respeito daquele médico. Se bem que não, no caso de um médico não dá, de repente, para você, cardiologista, você vai ter que ir no cardiologista que tiver. Mas quando você procurar pessoas para conversar, para falar a respeito dos seus problemas, da sua crise, da sua tempestade, procure a pessoa certa. Pastor, como é que eu vou saber que essa pessoa é certa? Pesquise a respeito dela. Ok? Não é assim? Pesquise a respeito da pessoa. Ficar quieto, não se isolar, só aumenta. Ficar quieto, não se isolar, só aumenta a sua dor. Esse é o problema. Os maus pensamentos vêm de bocas fechadas para a pessoa certa. Então não interiorize. Ressentimento é a isca predileta de Satanás para gerar amargura no coração. Então não interiorize se você quiser vencer as crises. Terceira lição que eu tiro do Salmo 39. Para atravessar as crises sem piorar, mas deixar que Deus me ajude, fale com Deus sobre suas dores e seus temores. Fale com Deus. Pediu ajuda, procurou alguém, mas não se esqueça de que você tem um Deus presente na tua vida. Então fale com Deus sobre suas dores e temores. Olha o que o Davi fala nos versículos 3 e 4. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o que ele fazia? Meditava. Ontem à noite na classe 201 nós falamos sobre meditação. A importância de meditar. A importância de termos um tempo com a palavra de Deus. E meditação aqui, meditação bíblica, meditação cristã, meditação na palavra, não é esvaziar a mente. Existem algumas técnicas de meditação que dizem assim, esvazia a mente. E aí qual o cuidado que eu preciso tomar? Cabeça vazia, tem um ditado, né? Oficina do cidadãozinho lá. O que é meditar na palavra? Davi estava dizendo, diz aqui para nós, enquanto eu meditava. Meditação bíblica, meditação na palavra. Eu pego um texto bíblico, trago para a minha vida e penso a respeito de como aquela passagem fala comigo, tem a contextualização com a minha vida. Vou dar um exemplo que eu dei na aula ontem. Salmo 23, 1. Como que eu faço para meditar nesse texto? O que diz Salmo 23, 1? Você já sabe decor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como é que eu faço para que essa realidade, dessa verdade venha sobre a minha vida? Quantos creem que o Senhor é o seu pastor e nada vai faltar para você? Quantos creem nisso? Isso é uma verdade, sim ou não? Salmo 23, 1 é uma verdade. Tá, mas como que isso se aplica à minha vida? Eu começo a pensar a respeito disso. Tá, o Senhor é meu pastor, o texto está dizendo, não vai me faltar nada. Ok, eu estou no meio de uma crise, eu estou no meio de uma dificuldade, talvez até financeira, não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas, espera aí, o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. Tá, como que isso se aplica a mim? Hoje. Espera aí, eu estou vivo. Opa, significa que Ele está cuidando de mim. Não tem faltado, porque eu estou vivo. Então, eu começo a trazer esse texto para o meu dia. E eu procuro aplicar isso para a minha vida. É isso que Davi está dizendo aqui. Meu coração ardia no peito enquanto eu meditava. O fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, olha que importante isso daqui. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Senhor, mostra o que vai vir lá na frente, para que eu possa saber o que fazer hoje. É isso que Davi está pedindo.
Por que é que eu e você não podemos fazer isso hoje? Buscar a direção de Deus, buscar a presença dEle. Deus, eu estou vivendo no meio de uma crise, eu estou numa tempestade terrível. Mostra o que vai vir lá na frente para que eu possa hoje tomar decisões. Davi disse que não estava suportando aqueles problemas e que o seu coração estava pegando fogo. Mas aí nós observamos Davi fazendo algo importante. Observamos Davi meditando. Ele trocou a murmuração pelo desabafo diante de Deus. Não ficou choramingando na vizinhança. Ele foi diante de Deus. Meu coração está queimando, está apertado, o negócio aqui está complicado. Mostra o que vai vir, para que eu possa me levantar. A meditação sempre permite, gente, isso daqui é top demais. A meditação, quando você se coloca diante de Deus, sempre permite que o coração se abra. Deus, eu quero entender o que o Senhor tem para a minha vida. Estou meditando, estou me dedicando. À medida em que o Davi ia meditando, ele também ia se rendendo ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E quando o coração do homem, quando o meu coração, quando o seu coração, quando o nosso coração se abre para Deus, nós vamos compreendendo o quão frágil nós somos, nós vamos compreendendo como a vida é curta. Nós vamos entendendo e percebemos como Deus está presente na nossa vida. Então nós começamos a gerar dentro de nós uma reflexão: será que vale a pena eu ficar tão mal? Será que vale a pena eu me desgastar tanto com essa situação, se eu sei que Deus vai cuidar de mim? Como que eu chego a essa conclusão? Passando tempo junto com Ele. O resultado de abrir o coração para Deus é que nós passamos a entender que mais e mais e mais precisamos dEle. Sim, eu estou no meio de uma crise, eu estou no meio de uma tempestade, mas aí eu entendo que eu preciso dEle. E por mais que eu faça algumas coisas, se Ele não estiver presente, não vai resolver. Davi abriu seu coração para Deus, reconheceu a sua necessidade diante de Deus, a sua fragilidade, a brevidade da sua vida. Nós não somos nada sem Ele. 1 Crônicas 29:14, Davi diz assim, o texto diz assim: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Olha o que diz: tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Outra lição que eu tiro aqui do Salmo 39, para atravessar pelas crises sem piorar tudo: compreenda a brevidade da vida. A pastora Wanda ministrou aqui alguns dias atrás, e eu concordo em número, gênero e grau. Nós ficamos tão preocupados com as coisas, querendo resolver, querendo fazer, querendo, e nós nos esquecemos que a vida é breve. Ela ministrou aqui: você já viu algum carro fúnebre sendo acompanhado por um caminhão de mudança? Foi recente. E a gente fica às vezes se estressando, se matando com um monte de coisa. Vai ficar tudo aqui. Versículos 5 e 6, o texto diz assim: deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A nossa vida, palminho. E quando não, 7 para baixo. Deste a minha vida o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Então, em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Eu disse hoje de manhã, aquela camisa que você está deixando lá no guarda-roupa para esperar uma ocasião especial para vestir, outro vai vestir. Não, você não vai morrer já, mas... Então usa essa camisa, pelo amor de Deus, usa aquela calça. Ganhou um jogo de panelas, ganhou um negócio lá, vou usar numa ocasião especial, um jogo de prato, um jogo de jantar. Vou usar numa ocasião especial.
infarto fulminante, puf, foi embora. Ficou o jogo de prata aí. Olha o que o texto diz aqui. Em vão se agitam, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Viva hoje. Tira aquela camisa, pelo amor de Deus, do guarda-roupa, usa, moe ela. Pastor Rick Warren, ele diz assim, sua vida na terra é uma atribuição temporal. Por mais que a gente ache que a gente vai, viu, é um período pequeno. É só uma preparação para a eternidade. A eternidade é que vale a pena. É a eternidade que vai contar. Aqui na terra, entenda que você é breve. Quinta lição, importantíssima. Coloque sua esperança em Deus. Versículo 7 e 8. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Em quem você tem colocado a sua esperança? Em homens, em pessoas, em seres humanos? Em quem você tem colocado a sua esperança? Livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. Nós vivemos, convivemos, trabalhamos com pessoas, delas nós damos, recebemos, mas você não pode depositar sua esperança em pessoas. Pessoas falham, pessoas passam, pessoas vão embora. Coloque a sua esperança em Deus. Quem entende isso? Não estou falando que você não precisa de pessoas, que você não precisa se relacionar, nada disso. Eu estou dizendo para você não colocar esperança em ninguém, a não ser em Deus. Porque querendo ou não, uma hora nós vamos nos decepcionar com alguém. A gente erra, a gente falha. Quantas vezes erramos sem imaginar que estamos errando com alguém? Possível. Uma palavra, uma ação, alguma coisa. Mas Deus não falha nunca. Então é nele que a gente coloca esperança. Quem deposita em pessoas o que precisa estar colocado em Deus, certamente receberá decepção como pagamento. Vou repetir. Quem deposita em pessoas o que precisa estar colocado em Deus, certamente vai sofrer alguma decepção. Davi diz para nós no Salmo 121, Davi está cercado de tudo quanto é lado. Ele diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Olha que esse cara tinha soldados junto com ele. Olha que esse cara estava sendo servido por gente. O Davi, ele era tão bem servido que um dia ele pensou assim, ai nossa, quem me dera tomar água lá daquele poço. O soldado ouviu. Quê? Ele quer tomar água daquele poço lá no meio do inimigo? O cara foi lá buscar água para o Davi. E trouxe. Está aqui, ó rei, está aqui a água que o senhor queria tomar. Ele falou, você é louco? Você foi lá buscar? Ele falou, fui. Você estava querendo, né, rei? Davi falou, não posso tomar essa água. Pegou a água e jogou no chão e ofereceu a Deus. Que poderia ter custado a vida daquele cara. Uau! Mas esse Davi, cercado por esse exército poderoso, ele diz, levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. De onde vem o teu socorro? Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Aleluia. Salmo 62, versículo 5. O salmista diz, descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Eu e você podemos colocar nossa esperança nele, porque Ele não vai nos decepcionar. E último ponto. Para eu poder vencer as crises, atravessar a crise, e não piorar as coisas, clame a Deus pelo renovo da alegria. Olha o que Davi fala nos versículos 12 e 13.
Ouve a minha oração, Senhor. Ouve a minha oração. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento. O que é que o Davi está falando aqui? Minha oração, meu grito de socorro, meu lamento. Pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Olha isso daqui. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria. Que eu volte a ter alegria, antes que eu vá e deixe de existir. Ouve a minha oração, meu grito de socorro, meu lamento. Tem um missionário brasileiro que faz um trabalho em Portugal, ele diz assim: clame diante de Deus, para não agonizar diante dos homens. O Elcio Lessa. O que nós precisamos fazer? Nos posicionar em humildade. Davi diz assim: sou um estrangeiro. E aí desvia os seus olhos do juízo. E ele diz: para que eu volte a ter alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só poderemos ter alegria renovada sem o juízo de Deus sobre a nossa vida. Viva então sob a bênção do Pai e não sob o juízo de Deus. Nós podemos isso hoje. Jesus já pagou o preço por nós. Sabe por que você precisa de alegria renovada? Nós precisamos de alegria renovada porque alegria é força e vida. Filipenses 4:4, Paulo diz assim para nós: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Mas como é que eu vou me alegrar na tempestade? Como é que eu vou me alegrar na crise? Mas não está falando para alegrar na crise? Não está falando para se alegrar na tempestade? O texto está dizendo para se alegrar no Senhor. Eu tiro os olhos da crise, eu tiro os olhos da tempestade e coloco os olhos nele e falo assim: uau, Deus, o Senhor é maravilhoso, e eu posso me alegrar em Ti. Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. As crises em nossa vida não podem definir a nossa identidade e a nossa função. Preste atenção, somos filhos de Deus e servos de Cristo. As circunstâncias passam, as tempestades passam, as crises passam, mas a nossa filiação, a nossa paternidade e a nossa missão aqui na terra não passa nunca. Todas elas são eternas. A sua dor é temporal. A sua filiação, de quem você é filho, e sua missão são eternas. O salmista diz no Salmo 56, versículo 8: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? As tuas lágrimas, tuas orações, o teu choro, tua dor, estão anotadas diante do Senhor. E Ele olha para você. Então, seja forte. O Senhor, Pai Todo-Poderoso, Ele está com você. Fique em pé no seu lugar. Deus está com você o tempo todo. A crise vai passar. Essa dificuldade vai passar. Deus está com você. Quantos creem nisso? Diga, vai passar. Deus está comigo. Vamos orar? Querido Espírito Santo. Oh, querido Espírito Santo, muito obrigado por tua presença nesse lugar. Muito obrigado porque o Senhor está aqui. Muito obrigado porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio de tudo aquilo que possamos estar vivendo. São dias trabalhosos, são dias turbulentos, mas em todo tempo o Senhor está conosco. Eu te peço agora, Pai, ouve o clamor deste teu filho. Ouve a oração deste homem, desta mulher, desta mãe, deste pai, desse empresário,
Esse teu filho que te ama e que entende que o teu cuidado é muito grande para com a sua vida. A crise vai passar, a tempestade vai passar, as dificuldades vão passar, e nós estaremos de alegria renovada diante do Senhor. Abençoa, Pai, guarda cada um dos teus filhos, protege os teus filhos, sustenta os teus filhos e concede vitória. Assim como Davi, ele disse que ele podia confiar no Senhor, a esperança dele estava todinha colocada no Senhor. Nós colocamos a nossa esperança no Senhor, hoje e todos os dias da nossa vida. Sabemos que o Senhor cuida de nós, sabemos que o Senhor nos sustenta, e eu te peço isso em nome de Jesus, e todos digam amém. Diga assim: eu vou superar crises, dificuldades, tempestades, porque os meus olhos estão colocados nele. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, dizendo glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Te damos glória, Senhor. Te damos glória, Senhor, para sempre, digno de adoração. Amém, amém. Profetize para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus está no controle da tua vida. Prega aí para ele. Deus vai abençoar você, já passou. Em nome de Jesus, já passou. Só tem vitoriosos aqui hoje à noite. Só tem gente cheia do Espírito Santo que vai viver vitoriosamente em nome de Jesus.